Para medir o desenvolvimento humano, a Organização das Nações Unidas não leva em conta apenas a renda das pessoas. Considera também fatores como o acesso à educação, a eletrodomésticos como geladeira e até mesmo o tipo de construção das casas em que as pessoas moram. Esses indicadores são usados para estabelecer o Índice de Pobreza Multidimensional, chamado de IPM. Nos últimos 8 anos, o Brasil reduziu esse índice em 22%. Sebastião mora no Sol Nascente, a maior favela da América Latina, que fica a cerca de 40 minutos do centro de Brasília. A região não tem asfalto nem esgoto sanitário e o transporte público chega apenas à entrada da rua principal. Mesmo cercado por falta de infraestrutura em casa, o aposentado consegue garantir conforto à família. Eletrodomésticos, computador e TV por assinatura. Assim como eu tenho a vontade de buscar a minha realização, eu quero também buscar a realização para o nosso setor, porque eu ficaria muito feliz a partir do momento em que eu ver a nossa cidade como se fosse uma outra cidade toda asfaltada, a gente tendo todos os nossos benefícios que todos usufruem nos lugares regularizados. Baixa renda é sinal de más condições de vida? Nem sempre. No Brasil, 6% da população está abaixo da linha da pobreza, vive com menos de R$ 1,25 por dia. Mas quando essas pessoas são avaliadas pela saúde, pela educação e pelo padrão de vida que levam, o número de pobres cai para 3%. É a chamada pobreza multidimensional, ou IPM, conceito criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O índice, que vai de 0 a 1, é mais abrangente e não mede apenas a situação financeira das pessoas. Na saúde, considera as taxas de nutrição e mortalidade infantil. Na educação, os anos de estudo e a taxa de matrícula. E no padrão de vida, a qualidade do domicílio e os bens que estão nele. O Brasil alcançou um IPM de 0,012, resultado melhor que o de nações como México e África do Sul. O país reduziu a pobreza multidimensional em 22%, em comparação com 2006. O acesso à saúde é o principal fator que contribui para a pobreza multidimensional do brasileiro, seguido do padrão de vida e da educação. É de se destacar a queda substancial do desemprego, o aumento do nível de emprego, do nível de renda também, aliado a outros fatores como, por exemplo, a própria formalização das relações de trabalho, que dá ao indivíduo mais segurança, melhores perspectivas para o futuro, que permite a ele de assumir compromissos a mais longo prazo e, particularmente, a questão do crédito no tocante aos bens de consumo durável. O conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza deixou pelo menos 19 mortos e mais de 100 feridos apenas nesse último dia. Nesta quarta-feira, o porta-voz das Forças Armadas de Israel anunciou uma trégua de 4 horas. A ofensiva entre Israel e o Hamas continua. Hoje, um bombardeio explodiu uma escola da ONU que abrigava refugiados palestinos. O exército de Israel fez um alerta sobre o ataque e muitos se esconderam dentro da escola. De acordo com os serviços de emergência, 125 pessoas ficaram feridas e 19 morreram. Entre elas, crianças que estavam dormindo na hora do ataque. A cidade ficou em ruínas depois dos bombardeios. 3 mesquitas foram totalmente destruídas. O Ministério da Habitação em Gaza afirmou que mais de 25 mil edifícios já foram parcialmente ou totalmente destruídos. A ofensiva entre Israel e o Hamas já dura 3 semanas e o número de mortos já passa de 1.200. Tropas ucranianas tomaram o controle da cidade de Avdiivka, que fica na parte oriental do país. Desde o início de julho, forças da Ucrânia procuram recuperar áreas ao redor das grandes cidades Donetsk e Lugansk, onde estão os separatistas russos. Nesta quarta-feira, autoridades locais confirmaram a morte de 19 civis. De acordo com as Nações Unidas, mais de 1.000 pessoas morreram e cerca de 3.000 ficaram feridas, vítimas do conflito. A batalha entre a Ucrânia e os separatistas impediu mais uma vez a chegada dos investigadores do voo MH17 ao local do acidente.
O médico Sheikh Omar Khan, líder na luta contra o vírus Ebola na Serra Leoa, morreu menos de uma semana após o diagnóstico da doença. Desde fevereiro, mais de 600 pessoas morreram contaminadas com a doença. Na cidade de Los Angeles, uma adutora rompeu e derramou milhares de litros de água no campus da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e alagou diversos prédios. No México, um grupo de pessoas foi para a rua protestar contra a violência na faixa de Gaza. Com cartazes e gritos, eles pediram fim ao conflito. O secretário das Nações Unidas, Ban Ki-moon, fez uma visita oficial à Nicarágua nesta quarta-feira para conhecer os avanços do uso de energias renováveis. Ban Ki-moon também aproveitou para falar sobre o conflito no Oriente Médio com o presidente Daniel Ortega. São 7h20 e ainda hoje será o fim das abelhas? Apicultores do mundo todo estão preocupados com o sumiço delas.